Olá, turminha do 7º ano, está começando agora a semana 3 de Educação para a Cidadania do PET volume 5. Eu vou explicar então as atividades desta semana para vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre o meio ambiente, sobre a responsabilidade com o meio ambiente. Os 3 questionamentos que nós vamos fazer nesta semana são: quem são os responsáveis pelo meio ambiente? Quais as punições para quem desrespeita e agride o meio ambiente e quais os impactos que são gerados no meio ambiente. Eu coloquei 2 textos aqui para vocês. O primeiro texto é da Karina Campos e ela vem falando um pouquinho sobre as queimadas que ocorreram no mês de setembro no estado de Mato Grosso do Sul. E o segundo texto é do Vinícius Lemos, retirado do site BBC News Brasil, onde ele fala dos 6 fatores que tornaram os incêndios no Pantanal difíceis de serem controlados. Então, aqui no final, ele cita esses 6 fatores. Quando ocorreu o incêndio lá no Pantanal, estávamos num período extremamente seco, não tinha umidade no ar, não tínhamos chuva, e isso dificultou muito que o fogo fosse controlado. O segundo é o fogo subterrâneo, que é aquele calor extremo que atinge o subsolo. O terceiro fator é com relação às áreas de difícil acesso, então as pessoas que estavam lá combatendo o incêndio tinha áreas onde eles não conseguiam chegar, por causa que era muito difícil. Com relação aos ventos também, os ventos eles ajudam com que o fogo ele se propague com mais facilidade. Com relação à falta de conscientização, que é algo infelizmente muito comum, embora as pessoas estavam vendo o que estava acontecendo, muitas pessoas ainda assim elas não se sentiam responsáveis pelo que estava acontecendo, e não se sentem responsáveis com relação ao meio ambiente. E com relação à demora também para agir um pouco o combate. Então, na opinião do autor, assim que se iniciou o incêndio no Pantanal, já era para ter feito alguma coisa. E não foi o que aconteceu, Demorou muito tempo para planejar algo para conter o incêndio. E devido à proporção do incêndio, na visão também do autor, ele acha que houve pouco combate, houve poucas pessoas assim para agir. Então vamos para as questões. Primeiro, quais as consequências que os incêndios podem causar no ambiente, pensando na fauna e na flora? Então, na sua opinião, quais são os resultados, as consequências que causam no meio ambiente devido aos incêndios? Questão 2. Em sua opinião, o ser humano é prejudicado quando o meio ambiente é afetado? Sim ou não? E o porquê também de você pensar desta maneira. 3. Próximo à sua casa ou em sua comunidade já houveram queimadas? Se sim, como era o lugar antes e como ficou? Então, a gente viu que, na verdade, essa questão das queimadas, dos incêndios, não foi somente lá no Mato Grosso, não foi somente lá no Pantanal. Eu trouxe essa questão também porque eu trouxe essa questão para a nossa realidade porque isso aconteceu aqui também na nossa cidade. Mas eu quero saber se próximo aí onde você mora isso aconteceu. Se teve queimadas, se teve incêndios. E aí, se a resposta for positiva, como que era o lugar antes deste incêndio, dessas queimadas, e como que ele ficou? A 4ª questão é: como é a flora próximo onde você mora? Como que é a flora, as plantas, vegetação em geral, tá bom? E a fauna, com relação aos animais. Quais são os animais que tem aí, os animais não domésticos, se tem o mico, arara, como que é a fauna aí onde você mora? Bom, essas são as atividades da semana 3. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode me mandar mensagem pelo WhatsApp ou pela página Enfim em Ação no Instagram ou Facebook, tá bom? Um beijo e até a próxima semana.